Então, a primeira questão é da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem uma caricatura, e aí pergunta A, B, C, D e E. Qual que seria a resposta correta? O que você colocou, Murilo? Eu coloquei a B. B, divisão da China em áreas de influência europeia. Exatamente, porque ali a gente percebe o urso, que representa a União Soviética, a gente percebe o galo, que representa a França, o tio Sam, que representa outra parte, até aqui em cima, Estados Unidos, tio Sam, Grã-Bretanha, leão, França, galo, Alemanha, águia imperial, e quem está ali sendo cortado é um asiático, exatamente. São os europeus, os Estados Unidos, disputando um território na Ásia. Parabéns. Nas outras não pode ser, não tem nada a ver com a Força Expedicionária, que levaram boxers em 1900 e 1901, nada a ver. Imposição de tratados desiguais à China, não, cada um estava querendo a sua parte. Revolta dos cipaios sufocados pelas potências europeias e pelo Japão, não, os europeus não estavam querendo sufocar nada, não estavam querendo acabar com nada, cada um queria a sua parte. A disputa pela Coreia na primeira guerra sino-japonesa, até podia ser, porque tem um cara de olho puxado, mas ali é nitidamente um chinês. 2. Temos uma tabela. China, taxa de crescimento na produção de grãos. E aí pergunta A, o que se pode concluir sobre a produção de grãos na China entre 49 e 52? O que você colocou? Eu coloquei aqui que eles estavam em uma larga produção. Exatamente, parabéns, isso mesmo. B, entre 52 e 58, o que ocorreu com a produção de grãos? Eu coloquei aqui que a produção reduziu drasticamente. Reduziu drasticamente comparado ao período anterior. Exatamente, continuou numa alta, mas não tanto quanto antigamente, nos anos anteriores. Isso mesmo. C. O que indica o percentual de produção de grãos registrados em 58 e 65? Eu coloquei que a produção não estava alcançando nenhum percentual. Isso, nenhum percentual, nenhum por cento. Então, ou seja, estava decaindo, produzindo menos do que a China necessitava. Vou comentar aqui na D. D. Qual foi a principal consequência do fracasso do grande salto para frente? Essa eu não coloquei. O Alan está voltando. Deixa ele voltar, já explica essa D. Alan, seja bem-vindo. O Murilo me falou que você está pelos dados móveis. Eu sei que é complicado, é terrível depender da internet dos dados móveis. Se cair e voltar, eu entendo, faz parte. A gente já está corrigindo as atividades. Na página 197, a primeira questão é a B, a resposta correta. Europeus e Estados Unidos querendo pegar uma parte para si da China. Na 2, a questão A, houve um grande aumento de produção de grãos. Na B, diminuiu o número de produção de grãos, mas manteve-se em alta. A C, houve uma queda, eles não conseguiam nem 1% a mais de produção. E na D, a principal consequência do fracasso do grande salto para frente foram 30 milhões de mortos. Porque toda vez que o socialismo é colocado em prática visando chegar ao comunismo, que não há governo nenhum, sempre há fracasso, fome, pobreza, miséria, que o governo nunca consegue controlar todos os setores da economia, nunca ele vai conseguir controlar tudo que se produz, planta, nas fábricas, nas lojas, no comércio, nunca, ele não vai saber a necessidade de cada coisa. Sempre vai gerar fome, fracasso, miséria, pobreza, milhões e milhões de mortes, como 30 milhões na China, mais aos 30 milhões na então União Soviética, Pol Pot, Mao Tse-tung, enfim, outros que tentaram implementar isso, geraram milhões e milhões de mortos, porque socialismo é inviável. Infelizmente, não há como todo mundo ser igualmente rico e feliz. 3. Universidade Federal de Minas Gerais. Entre 1961 e 73, um total de 57.939 norte-americanos
morreram no conflito Indochina, a mais longa e custosa guerra externa na história dos Estados Unidos. A Força Aérea dos Estados Unidos jogou sobre o Vietnã uma tonelagem de bombas mais de 3 vezes superior ao que foi jogado na Alemanha durante a Segunda Guerra. Considerando-se a Guerra do Vietnã, é correto afirmar que... o que vocês colocaram? Eu coloquei A. Exatamente. O conflito foi motivado pela intenção do governo de impedir a expansão do comunismo no Sudeste Asiático. Exatamente. Eles perceberam que ali ia se tornar um aliado dos soviéticos, eles decidiram intervir para evitar que o comunismo fosse instalado. Não pode ser a B, que eles não deram apoio às decididas ações do seu governo vietnamita, que o governo era socialista, eles não iam dar esse apoio. Os vietnamitas que enfrentavam o exército dos Zeus lutavam em condições difíceis. Não, ao contrário. Eles lutavam em condições favoráveis, conheciam o terreno, conheciam o território. Isso foi um dos fatores principais que fizeram eles vencer. A saída das tropas norte-americanas e a subsequente derrota das forças locais para o Ocidente levou à divisão do Vietnã. Quase certo, mas as forças locais não foram derrotadas. Quem foram derrotadas foram as forças externas. Por isso que essa está errada. Quase certa essa daí, mas está errada. Rafaela entrando. Rafaela, bom dia. Bom dia, professor. A gente está fazendo a correção das atividades da 1, da 2, da 3. A 1 é a letra A 3, perdão, a 1 é a B, a 3 é a 2, na questão A, obviamente, é na produção de grãos, a B, continua esse aumento, mas foi diminuído, a C, produziu menos do que o necessário, houve uma queda, não conseguiu nenhum por cento de produção, e a D, milhões e milhões de mortos, 30 milhões de mortos, com a tentativa de implementação do socialismo, comunismo na China, milhões e milhões de mortos. Beleza? Agora a gente está na 4. Universidade Federal de Minas Gerais. As relações entre Estados Unidos e Cuba ficaram abaladas a partir da Revolução Cubana, 59. Um dos momentos de maior tensão ocorreu quando... Aqui que vocês colocaram, Rafaela e Murilo. Eu coloquei a C, professor. C, Rafaela. C. Exatamente, o governo cubano permitiu a instalação de mísseis nucleares soviéticos na ilha, o que quase gerou uma guerra entre as superpotências. A crise dos mísseis de Cuba de 69. Tem até o filme X-Men Primeira Classe que eles abordam isso, que colocaram os mísseis lá, mas porque os mutantes influenciam um a ficar contra o outro, a intenção era iniciar uma guerra nuclear e os humanos morrerem. E tem na biblioteca de Mongaguá diários de Penkovsky. Ele era um militar soviético e ele entregou tudo que ele tinha para ingleses e americanos, porque ele temia que houvesse uma guerra nuclear. Ele temia que então o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, fosse causar isso. Ele pensava, dizia no livro, esse cara é um louco, esse cara é lunático, esse cara vai matar os meus compatriotas russos, esse cara vai destruir a mãe Rússia. Então eu vou entregar tudo que eu sei para os americanos e ingleses. E ele entregou tudo que ele sabia. Foi morto. Porém, a gente não sabe se o que ele entregou ajudou ou não ajudou. Se o que ele entregou, fizeram os americanos, na hora da negociação, falar, se vocês me atacarem, eu sei disso, 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 sei todos os seus segredos. E talvez por isso os soviéticos tenham andado para trás, porque sabiam que se eles atacassem, iriam perder, porque os americanos sabiam muito mais sobre os soviéticos do que os soviéticos pelos americanos. Pode ser que sim, ou pode ser que não, que o que ele entregou ficou salvo e não foi usado. Mas o fato é, segundo o livro Diário de Penkovsky, que era um militar soviético, ele entregou tudo o que sabia para ingleses e americanos e ele acabou sendo morto. É um livro bem interessante, vale a pena ler. Diários de Penkovsky, eu peguei uma vez na biblioteca de Mongaguá, de graça, você faz o cadastro lá e você pega o livro. É que agora é tudo fechado, não sei o quê, mas quando passa tudo isso é bom sempre ir na biblioteca, tem livros de vários assuntos, tudo que você imaginar. É bom sempre dar uma lida, é de graça, né? Você faz o cadastro, vale muito a pena. 5. Fulvestre 2016.
Tendo em vista o que a charge pretende expressar e a data de sua publicação, 2015, dentre as legendas propostas abaixo, a mais adequada para essa charge é... O que vocês colocaram? Eu coloquei A. A. Suspensão do embargo econômico a Cuba por parte dos Estados Unidos. Podia ser. Vocês são de parabéns por chegar a esse raciocínio, porque vocês entenderam que o governo Obama teve uma aproximação com Cuba, iniciou as relações diplomáticas, houve um avanço, não era mais aquela coisa, você é meu inimigo, eu sou teu inimigo. Só não é isso, por causa que a suspensão do embargo não depende do presidente, depende do Congresso, da Câmara americana e do Senado americano, dos deputados e senadores americanos. Por isso que não é, porque esse embargo ainda persiste até hoje. A Câmara ainda não votou, o Senado não votou a suspensão desse embargo. Para que isso caia, é necessário que seja votado na Câmara e no Senado, aprovado, e aí o embargo é colocado em fim. Por isso que essa afirmação não é correta, mas vocês estão de parabéns por terem chegado a essa alternativa. Vocês perceberam, o Obama iniciou as tratativas, houveram acordos, uma aproximação maior, mas ainda o embargo persiste. A B. Devolução aos cubanos da área ocupada pelos Estados Unidos em Guantánamo, que é uma prisão americana. Não foi devolvida. O que aconteceu foi que essa prisão não tem mais presos, não aconteceu o que aconteceu antigamente, com torturas, etc. Mas é ainda uma área americana. Fim do embargo das exportações petrolíferas cubanas. Não, o embargo persiste até hoje. Cuba não se destaca por exportar petróleo. D. Retomada das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Essa é a afirmação correta, porque houve uma retomada das relações diplomáticas. Houveram acordos, encontros entre Raul Castro, que sucedeu seu irmão Fidel, e o então presidente norte-americano Barack Obama, que governou de 2009 a 2016. Houve essa retomada de diplomacia. A letra E. Transferência de todos os presos políticos de Guantánamo para prisões norte-americanas. Nem todos ainda foram transferidos, mas já não há tortura, já não há o que acontece no passado. Isso na gestão Barack Obama foi iniciado. 6. Enem. Judiciário contribuiu com a ditadura no Chile, diz juiz Guzmán Tapia. As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus nos casos de pessoas desaparecidas. Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspensões temporárias ou definitivas e os desaparecimentos políticos tiveram apenas o trâmite formal na justiça. Assim, o Poder Judiciário contribuiu para que os agentes estatais ficassem impunes. Segundo o texto, durante a ditadura no Chile da década de 70, a relação entre os poderes do Executivo e do Judiciário caracteriza-se pela... O que vocês colocaram? eu coloquei E. E... Rafaela? Sim, também coloquei aí. E... Subordinação do Poder Judiciário aos interesses dos políticos dominantes. Exatamente. O Judiciário ficava submisso ao então líder do Chile, Salvador Allende, caiu, e aí assumiu Augusto Pinochet, ficavam submissos aos interesses do Pinochet, ficou 17 anos no governo, matava quem pensava diferente, chegava no helicóptero, colocava a pessoa lá, subia e jogava, nunca mais achava o corpo. Era essa forma de matar quem pensava diferente. E aí não era uma preservação da autonomia, não, que se a autonomia fosse preservada, teria investigado os casos de morte e punido o governo. Valorização da atuação independente, não tinha independência. Não era valorizado. Se fosse, os caras teriam julgado e punido o governo pelas mortes. Manutenção da interferência jurídica, não. Ao contrário, era o executivo, o presidente, que intervinha no judiciário. Transferência das funções de juiz para o chefe de Estado. Até podia, mas aqui o judiciário existia, só que meio que passava um pano. Então, não era transferência. Alan voltou, a gente está vendo corrigindo as questões. A questão C, a resposta correta é a E. A questão 5, a resposta correta é a D, de dado. E a 4, a C, de casa.
Alguma dúvida com relação a essas questões? Não? Beleza. E aí, ABCD, na página 199. Temos uma charge, um militar, passando um risco, e lá a China. Que tipo de imagem é essa que vocês colocaram? Não. Eu coloquei, representa uma pessoa demarcando o território da China. Isso, exatamente. Uma charge que representa uma pessoa dividindo o território da China. Parabéns. B. O que o autor da imagem pretende comunicar? Eu coloquei, ele está marcando o seu território. Exatamente, ele está marcando o seu território, está dividindo a China, falando aqui é meu território, aqui é esse. Aí ele está fazendo um risco, é um militar, por causa da que tem na cabeça, da roupa, da arma, e ali ele está colocando bandeiras do Japão, ou seja, essa parte da China aqui vai pertencer ao Japão. Essa Japão, 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 está dividindo o território chinês para os japoneses. C. Como você chegou a essa conclusão? Essa eu não coloquei. Você chega à conclusão olhando a imagem, a charge, e vendo primeiro a roupa da pessoa. Lá, verde, esse tom de verde é um verde dos militares, essa coisa na cabeça dos militares, a própria arma, quem usa arma são os militares. Essa roupa com arma, com esse negócio na cabeça, só podem ser de uso militar, ainda mais sendo escrito ali China e bandeiras do Japão, ou seja, apenas um militar podia ter essa roupa com arma, fazer essa divisão e colocar no território chinês bandeira japonesa. Em que contexto o cartaz foi produzido? Alguém colocou alguma coisa? Essa eu também não coloquei. Foi Não, professor, eu não fiz essas últimas. Beleza. Essa charge foi feita lá durante o século XX, na expansão japonesa na China, lá por meados de 1937. O Japão investiu na China, marcou o início da Segunda Guerra Mundial, basicamente na Ásia. E a China estava sendo invadida pelos japoneses. Os japoneses ocuparam uma terra chamada Manchúria, que era que é uma região rica em recursos naturais. Foi sobre esse contexto durante o século XX, final dos anos 30, onde o Japão estava tentando ocupar um território chinês rico em recursos naturais. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não. Não. A gente fez na semana passada esse texto. Fizemos o texto da 200, 201. Fizemos essas 4 questões da 201. Aí eu peço que vocês coloquem no capítulo 10, por gentileza. Do página 202. De Dutra a Jango. Uma experiência democrática. O trecho a seguir é de composição de Juca Chaves e diz respeito ao contexto político e esportivo do Brasil dos presidentes Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros assumiu em 1960, renunciou em 62, João Goulart assumiu em 62 e foi cair em 64. Ou seja, de Jânio até João Goulart foi de 60 até 64. Política confusa, ninguém chega à conclusão, um lado diz que sim, outro diz que não. Aqui não há problemas, para que tanta confusão? O povo passa fome, mas o Brasil é campeão. Acima, Garrincha cruza a bola, apesar do esforço do zagueiro inglês Ray Wilson para impedi-lo durante a Copa do Mundo de 62 no Chile. À esquerda, ele sendo recebido pelo então presidente João Goulart após a conquista do bicampeonato mundial de futebol ocorrida naquele ano. Com a contusão de Pelé, quem brilhou na Copa de 62 foi Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas, considerado o melhor jogador do torneio. E aí, temos duas questõezinhas. Que relação
se pode estabelecer entre as imagens e o trecho da música? Como não vai dar tempo da gente trabalhar tudo, eu vou deixar essas duas questões para vocês fazerem em casa. Analisar o contexto da época e responder essas duas perguntas. Que relação se pode estabelecer entre as imagens e o trecho da música? E a outra, o que Juca Chaves pretendeu criticar com a letra dessa composição? O Brasil tinha sido campeão em 58, e aí em 60, Jânio Quadros assume. Em 62, Jânio Quadros ele renuncia, achando que o povo ia pedir para ele voltar, que não sei o quê. O povo não vai protestar pela volta de Jânio Quadros. João Goulart, que era o seu vice, assume a presidência da República, e aí ele é deposto 2 anos depois, em 64. E na imagem, tá aqui, ó, a corrida tem aqui, tá com João Goulart, ou seja, nessa imagem aqui é João Goulart e Garrincha, ano de 62. Nessa imagem, vemos o vice que assumiu, porque o presidente Jânio renunciou, o melhor jogador do torneio, conversando com o presidente. Aí a gente tem que pensar, por que alguém assume em 1960 e logo renuncia 2 anos depois? É muito raro isso acontecer. Você ganha a presidência da República e 2 anos depois você renuncia. E esse cara aqui, o João Goulart, que está na imagem com o Garrincha, 2 anos depois, essa própria imagem do Brasil ser bicampeão do mundo, ganhou em 58, ganhou em 62, o país estava em festa, poxa vida, nós ganhamos a Copa do Mundo, dois títulos seguidos, nunca que os brasileiros viram, só nessa época. E aí ele é tirado do poder. Por que ele foi tirado do poder? E aí os militares assumiram. Então, o país passava por uma conturbada situação política. As pessoas iam para as ruas protestar porque não queriam, segundo as próprias pessoas, que o país se tornasse uma nova Cuba, uma nova China, que tivéssemos o socialismo, o comunismo. É a mesma época do grande salto para frente. Se a gente for olhar, ó, começa em 58 até 65, nesse mesmo período, a China tem uma decreção, cai a produção de grãos e é gerado 30 milhões de mortes. 30 milhões de mortes, ou seja, o contexto mundial era de a China gerando milhões de mortes, e nessa época o Brasil se aproximando da China, se aproximando de Cuba, que estava tendo ali o comunismo, e as pessoas nos anos 60 indo às ruas protestarem porque não queriam que o Brasil se tornasse comunista. Na mente das pessoas, Jânio Quadros e João Goulart estava dando passos para que o Brasil se tornasse comunista. E ainda mais no mesmo período que a produção de grãos da China começa a cair e a China começa a ter milhões e milhões de mortes. E aí o que se pode estabelecer? Qual era a situação política da época? O que estava acontecendo? E o que o autor da música queria criticar? Ele estava sendo irônico? Estava fazendo um deboche? Enfim, e aí é com vocês para responder. Beleza? Vocês respondam e a gente corrige semana que vem. Página 203. Tem lá uma pergunta. Você é favorável à democracia? Acho que todo mundo é. Mas se você fala, não sou favorável à democracia, quero que fique alguém lá para sempre, beleza. Tem até um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé que fala que um dia o ser humano vai superar a democracia, porém que atualmente é o melhor sistema de governo. Se você concorda com o Luiz Felipe Pondé, beleza também. Se você é a favor da democracia, beleza. Se você é contra, beleza também. Só uma pergunta meio que retórica. E aí, lá a página 203. A democracia é um regime em que os cidadãos podem manter e ampliar seus direitos. Uma democracia pode ter limitações, mas ela garante a liberdade para se lutar contra essas limitações, para se exprimir opiniões e para que as diferenças de ideias, religião, cor e gênero convivam. A democracia ainda anda com a liberdade e a tolerância. Para a maioria dos historiadores atuais, entre 45 e 64, o Brasil viveu uma experiência democrática, porque o Brasil foi elegendo presidente atrás de presidente, de maneira direta, não na época dos militares, que os militares escolhiam o presidente, você não tinha muita liberdade, direitos políticos foram cassados,
Aí não era uma democracia, por assim dizer. A volta da liberdade de imprensa cria um ambiente favorável à livre manifestação de ideias. Nesse ambiente, os grupos organizados da sociedade civil formularam dois grandes projetos de nação, que disputavam entre si a preferência desse eleitorado. Um desses dois grandes projetos era o nacionalista e seus defensores estavam reunidos em torno do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que existe ainda hoje, fundado por Getúlio Vargas. Outro projeto era o liberal, e seu principal defensor era Carlos Lacerda, o líder da União Democrática Nacional, UDN. Observe a tabela. E aqui temos uma imagem comparando as ideias de um grupo com as ideias de outro. Faltam 10 minutos para acabar a live. Só para a gente terminar, Getúlio Vargas promoveu o atentado contra Carlos Lacerda e a população ficou muito revoltada. Por isso que Getúlio Vargas acaba se suicidando. Porque o vice de Getúlio fala, renuncia, morreu, já era, o povo tá contra, manifestante. Aí ele fala, só sai da presidência morto. Aí ele pega e se mata. Mas ele tentou matar Carlos Lacerda, que tinha uma rádio. E aí o cara sofre um atentado. Ele vai pra rádio sentar o pau no cara, vai bater, falar mal. E a população ficou revoltada, e o Getúlio Vargas não tinha o que fazer. Falar, vão me matar. Mas em contrapartida tinha um grupo de pessoas que apoiavam as ideias de Getúlio e o grupo que apoiava as ideias de Carlos Lacerda, porque apesar das pessoas, as ideias existem, permanecem, né? O que Getúlio defendia era uma coisa, o que Carlos Lacerda defendia era outra. Enfim, aqui a gente vai trabalhar as ideias de maneira rápida. Nacionalista, papel do Estado, o que o Estado tinha que intervir, fazer segundo Getúlio. O Estado deveria intervir na economia como investidor nas áreas estratégicas, por meio de empresas estatais e com estímulo de investimentos privados. O objetivo era promover o desenvolvimento da economia brasileira, inclusive pela Associação de Capitais Nacionais e Estrangeiro. Governo Getúlio Vargas. Juscelino Kubitschek, perdão, JK. Carlos Lacerda, ele achava que não, que a economia devia caminhar com a menor interferência possível do Estado, devendo ser regulada pelas leis de mercado. Por que, entre aspas? Porque não é uma lei existente. Artigo tal, preposição tal, não sei o que, não. É uma lei de maneira indireta, segundo o que ele achava. Devido à oferta e demanda, à concorrência, as empresas vão procurar oferecer menores produtos, menores preços, vão pagar mais aos funcionários para que eles não vá para a concorrente. Uma mão invisível do mercado vai controlar tudo isso, porque se uma empresa não for boa, ela vai falir. Se a empresa for boa atender às necessidades das pessoas, ela vai prosperar. E essas leis de mercado, como a lei da oferta e da demanda, por exemplo, é o que ia regulamentar tudo. Essas ideias liberais e nacionalistas, assim, ainda existem até hoje. Capital estrangeiro. A entrada de capital estrangeiro e as remessas de lucro deviam ser controladas pelo Estado. O objetivo era fazer com que as empresas estrangeiras investissem seus lucros no Brasil, ou seja, para Getúlio, o grupo de Getúlio era o seguinte: o estrangeiro vem, coloca o seu dinheiro aqui no Brasil, aí ele vai ter um lucro. Esse lucro ele não pode pegar e mandar para fora, investir em outro país, ou trazer de volta para si. Não, ele tem que, como foi consumido pelos brasileiros, esse lucro tem que ser usado no Brasil para gerar emprego e renda para os brasileiros. Segundo, essa era a visão de Getúlio Vargas. Já Carlos Lacerda, o grupo de Carlos Lacerda, os liberais, defendiam uma liberdade. Eles achavam que os capitais das empresas estrangeiras deviam ter a liberdade para atuar no Brasil, inclusive quanto à remessa de lucros. Ou seja, o empresário é livre para pegar o seu lucro e decidir: vale a pena continuar investindo no Brasil? Vale a pena jogar em outro país? Trazer para o meu país? Porque eles achavam que se limitassem ou proibissem, talvez as poucas fábricas existentes, ou as fábricas, comércio existente aqui no Brasil, seriam tirados, porque esse grupo achava, se a gente proíbe isso, essa empresa que está dando lucro para o estrangeiro vai ser tirada, porque o cara não pode pegar o lucro e jogar para o país dele, e aí ele vai gerar demissão, porque essa fábrica emprega 200 pessoas, o lucro vai para fora, mas pelo menos tem 200 brasileiros sendo empregados.
A gente não pode intervir, porque vai que ele fecha a fábrica. Essa era a visão do grupo liberal de Carlos Lacerda. Política externa. Grupo de Getúlio Vargas, nacionalista. O governo deveria manter uma posição de independência em relação aos Estados Unidos. Não devia seguir os Estados Unidos. Só um parênteses aqui, porque Getúlio Vargas era grande fã do Benito Mussolini, de Adolf Hitler. Por um pouquinho só o Brasil não entrou na Segunda Guerra ao lado do eixo Roma-Berlim-Tóquio. Tanto que a CLT é inspirada na Carta del Lavoro de Benito Mussolini. Ou seja, ele viu a Carta del Lavoro e falou, pô, que legal, gostei, I like it, vou compartilhar. E aí pegou e inspirou na Carta del Lavoro para fazer a CLT, que garante direitos trabalhistas. Mas ele era grande fã, assim, de Benito Mussolini. Ele olhava para Mussolini e falava, meu Deus, o que esse cara faz é top. Matar? Beleza. Ó, seu cara, o espetacular, o líder, não sei o quê, que beleza. Ele era fã. Política liberal. O governo brasileiro deveria acelerar os Estados Unidos de forma incondicional, ajudando a combater o comunismo, porque era uma época de Guerra Fria. Era uma época onde a Segunda Guerra Mundial viria a acabar, a União Soviética sairia fortalecida, assim como os Estados Unidos. E o grupo deles defendia que, não, vamos apoiar os americanos, porque a guerra acabou em 45, justamente o período que consideram como o período de democracia brasileira. E em 45 era União Soviética e Estados Unidos que estavam iniciando um período chamado de Guerra Fria, que um lado queria que o capitalismo fosse implementado, o outro queria que o socialismo fosse implementado. E como a gente viu, na China tentaram implementar o socialismo, gerou fome, pobreza, miséria, assim como em todo lugar que o socialismo foi tentado implementar, porque na prática o socialismo não funciona. Isso é um fato. Ah, mas e a China atualmente? Economicamente ela é capitalista. O Estado não intervém na economia da China. O Estado não proíbe as empresas estrangeiras de pegarem esses lucros. Ao contrário, vem empresa estrangeira na China, pega um lucro, gera emprego para o chinês. A China oferece mão de obra muito barata, energia muito barata. Mas a China não controla. Ah, mas as pessoas têm liberdade? Não tem liberdade. Só tem um partido? Só tem um partido. Só o cara fica na presidência? Só o cara fica na presidência. Não é uma democracia, então. Não é uma democracia. Mas permite, sim, o lucro, a concorrência na China, fábricas. Por isso que a China é uma potência. O Vietnã, a gente viu, eles se fecharam. Vamos experimentar o socialismo. Agora a gente vai fazer o socialismo dar certo. Não deu. Não funcionou. Aí eles abriram e permitiram o capitalismo. Ah, mas o capitalismo tem defeito, faz com que as pessoas sejam egoístas. Sim, mas é o único sistema que funciona na prática. Que, senão, o socialismo vai gerar fome, pobreza, miséria e depressão. Alguma dúvida por enquanto? Não, Não. professor. Beleza. Seja como for, se vocês forem a favor da democracia, eu aqui respeito. Porque pergunta se é a favor da democracia. Creio que todo mundo vai ser, por causa de ter liberdade para poder falar, se expressar, eleger quem você quer, para lutar pelos seus direitos. Mas se algum aluno falar, não, eu não sou favorável à democracia, não tem que ter democracia, eu concordo com o filósofo Pondé, que a gente vai criar algo novo, ou não quero democracia, eu quero um líder lá, beleza, aqui a gente respeita a opinião. Assim como se a pessoa fala, não, gostei das ideias de Getúlio, o Estado tem que intervir, o Estado tem que controlar a economia, porque o capital estrangeiro tem que ficar aqui no país, o Estado tem que intervir, gerar investimento, beleza. Ah, não, eu concordo mais com o grupo de Carlos Lacerda, com ideias liberais na economia. Eu acho que o Estado não tem que intervir na economia, tem que permitir a liberdade, tem que permitir que as pessoas invistam onde querem, façam o que querem, peguem seu capital e joguem para fora, senão vão tirar o que dá lucro aqui no Brasil e gera emprego. Aí é com cada um. Se vocês querem seguir as ideias de Getúlio, as ideias de Carlos Lacerda, se vocês falar, ainda não tenho uma ideia definida, também é bom. Tem assunto que eu não entendo. Parte biológica, de exatas, eu não entendo nada. Eu assumo, eu não entendo. Minha área é outra, enfim. O que vocês seguirem, a gente respeita. Se vocês não escolheram nada também, a gente respeita. E
assim a gente segue. Façam as questões da 202. Semana que vem a gente corrige e a gente inicia as eleições de 45. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, por gentileza. Muito obrigado pela participação. Agradeço vocês. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. professor.